Abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Realização Federarroz. Correalização Embrapa. Apoio IRGA. Agora nós vamos falar com o Domingos Velho Lopes. Convidei o Domingos para estar conosco nesse programa deste sábado. No dia 28 de janeiro, assinada no dia 28 de janeiro, uma carta da Farsul, o Domingos, que é vice-presidente da Farsul, e também coordena a comissão do meio ambiente da Farsul. O Domingos hoje é a referência, né, do meio ambiente quando se fala em setor agropecuário. E a carta intitulada Entraves Legais e Caminhos para a Irrigação. Esse que é o assunto do momento, né, Domingos, mas que infelizmente acaba ficando em voga, todo mundo conversa, vem a chuva, o pessoal esquece. Mas a Farsul começa a trabalhar no sentido contrário, né, amigo? Muito bom dia, eu gostaria que tu falasse sobre e destacasse alguns pontos dessa carta aí. Bom dia, amigo. Bom dia, Alex. Sempre uma satisfação participar do Conexão Rural, esse seleto grupo, teus ouvintes e, em especial, os nossos produtores rurais. De fato, Alex, a Federação da Agricultura, através da direção do nosso presidente Gedião, dividiu as ações em causas e consequências, no que tange o assunto irrigação e a questão da estiagem, e esse ano que é uma seca, né, pela severidade dela. Temos tido o trabalho da nossa área econômica com as entidades co-irmãs, e aliás, muito bem alinhadas, trabalhando as medidas emergenciais que estão capitaneadas aí pelo nosso economista-chefe Antônio da Luz, sempre com a nossa diretoria e a presença constante do nosso presidente Gedião. Mas dividimos também, e aí, Alex, você foi muito preciso, porque quando vem a chuva, o agricultor não esquece, porque ele já sentiu no bolso. O consumidor também não esquece, porque está pagando mais caro para os alimentos. Mas, às vezes, o nosso legislativo, o nosso executivo e, principalmente, o nosso judiciário e todas as entidades afins esquecem o que foi a seca, o que foi a estiagem. E fica só para nós a lembrança e a efetividade dos prejuízos. Então, nós resolvemos e aí esse é um trabalho que vem capitaneado pelo nosso presidente desde 2019. E nós fomos atrás das causas do problema de nós não termos atitudes efetivas para combater quando nós temos as estiagens e secas, porque essa é uma realidade recorrente no estado do Rio Grande do Sul. A seca e a estiagem ela é recorrente, ela é histórica e ela acontece em 10 anos, 3, 4 eventos, um mais severo, 2 mais severos, mas temos essa situação. E o que acontece? Nós não conseguimos reservar água hoje, armazenar, porque tem uma informação que chove de 1.100 a 1.800 milímetros no estado do Rio Grande do Sul. Isso representa, Alex, para o leigo, nós temos em 1 metro quadrado, chovesse 1,80 m. Eu morreria afogado, acho que tu também, Alex, morreria afogado se nós ficássemos ali parados. Sem dúvida. Então, água não falta, ela é mal distribuída. Cabe a nós, com inteligência, buscar armazená-la para que ela fique nas nossas propriedades ou a nível regional, se for uma atitude de açude ou barramento a nível municipal ou regional de governo. Mas aí nós nos deparamos com outros problemas. Fomos ver a questão de licenciamento. O órgão licenciador tem muito poucas. Sabemos de algumas dificuldades que existem na aspersão, no licenciamento por aspersão, licenciamento por barragem, mas a solicitação são muito poucas. E o que acontece? O produtor já sabe, o consultor técnico que o produtor busca para um licenciamento de irrigação, através de açude, barragem ou aspersão, sabe que não vai conseguir porque nós não vencemos entraves jurídicos. E aí nós temos 2 realidades muito importantes que nós tivemos o cuidado de levar inicialmente ao nosso legislativo, através de audiências públicas que ocorreram na Frente Parlamentar de Agropecuária, muito bem sucedidas, e conseguimos trazer para o nosso entendimento e a extensão do problema os nossos deputados, que passaram a nos apoiar nas atitudes futuras.
levamos ao nosso executivo, e aqui verdade tem que ser dita, o então secretário do Meio Ambiente, Arthur Lemos, e hoje o chefe da Casa Civil, teve a plena extensão do problema e o entendimento. E aí nós começamos a ver aonde é que estava, e aqui que atentem os nossos colegas produtores. O problema está na interpretação e no aspecto legal, e principalmente na atuação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Vendo isso, montamos a estratégia de trazê-los para o entendimento, trazer à luz do que acontece, e essa atitude não construtiva e sim a letra fria da legislação, fazendo com que nós não tenhamos a condição de armazenar água a nível de propriedade ou a nível de município. E estamos neste caminho, exatamente neste momento, Alex, buscando esta construção coletiva. Porque na metade norte, onde temos o bioma Mata Atlântica, invariavelmente, se você fizer uma reservação de água, vai ser um local baixo, você tem uma mata nativa, que são chamadas as famosas APPs, Áreas de Preservação Permanente. E na legislação brasileira, federal, para você intervir em APP, ou seja, fazer o alague, só existem 3 possibilidades quando for para finalidade de irrigação, seja interesse social, utilidade pública ou atividade de baixo impacto. Então, com isto, para a irrigação, nós temos que trazer este entendimento social da construção dessa solução. Ou seja, nós temos que tornar, de alguma forma, construído de forma inteligente, de todas as mãos que decidem a construção desse interesse social ou utilidade pública. E isso é uma das frentes que a Farsul está capitaneando junto com as demais federações, não só a nível de Estado, mas a nível federal também, muito fortemente. Uhum. E no bioma Pampa, nossa realidade de Camaquã, nossa realidade da região sul, nós sempre vemos os promotores dizer, você pode licenciar. E é verdade, nós podemos buscar o licenciamento. Mas é de conhecimento de todos que existe uma ação civil pública do Ministério Público do Estado contra o decreto de preenchimento do CAR, do ainda então governador Sartori, que não considera a atividade pecuária como antrópica. E aí tem um questionamento, se ela é uma área consolidada, nossa visão, não, ou se ela é um remanescente de campo nativo, de espécies nativas. Ora, veja, se ela for um remanescente de espécies nativas, ela não é consolidada. E aí a juíza de primeiro grau, e aí verdade também tem que ser dita, ratificada no tribunal, por precaução, jamais por análise técnica, por precaução, determina que nós tenhamos, nós proprietários rurais, independente do porte, tenhamos que averbar no nosso CAR de forma definitiva e eterna 20% da nossa propriedade, única e exclusivamente para pecuária extensiva, sem os manejos de plantio de plantas exóticas, sem a possibilidade de gradagens ou outras atitudes agronômicas. E isso nós não vemos como uma atitude totalmente incorreta, porque ainda vivemos num país livre. E num país livre, esses 20% da pecuária extensiva, para quem o quiser fazer, e nós entendemos, tem que ser uma opção e jamais uma obrigação. Então, nós, produtores, não vamos determinar que 20% de nossa propriedade, por vontade alheia e sem embasamento técnico e histórico, então faz com que nós não busquemos o licenciamento, porque assim nós estamos determinando para as próximas gerações uma atividade definitiva ou ausência de atividade naquela área de 20%, ou seja, 1/5 do nosso patrimônio, Alex. E este tem sido a atuação na construção também de uma autorização provisória, capitaneada pelo governo do Estado, e com bom entendimento e sensibilidade hoje do Ministério Público do Estado, através não só do
promotor Daniel Martini, que é o coordenador do CAOMA, que é o Centro de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, mas também da Promotoria Ambiental de Porto Alegre, que é a autora da ação contra o Bioma Pampa, contra o decreto do governador, na época, Sartori. E isso acreditamos que vai ter frutos breve, nessas próximas semanas. E essa tem sido a nossa atividade, trazendo esse entendimento a todos os nossos presidentes de sindicatos, a todos os eventos que envolvem o agro e o meio urbano, para que todos tenham a extensão da importância dessa construção coletiva e deixarmos de ter uma visão individual da nossa sociedade. Domingos, então, nós temos esse pedido de, vamos dizer assim, reentendimento da lei, por parte do Ministério Público. Na verdade, o que a Farsul propõe é uma mudança dessa legislação, né, Domingos? Eu te pergunto o seguinte, essa tentativa de correção desses rumos em função dessas circunstâncias, ela é uma tentativa também de arrumar o que poderia ter sido feito lá atrás, e eu me refiro aqui ao Código Florestal, Ambiental. Já era para ter sido tomada alguma atitude lá atrás no que se refere à legislação, se antecipando até essa questão aí, por exemplo, da estiagem, Domingos, ou não tem relação uma coisa com a outra? Não há dúvida, né, Alex? Não há dúvida. Mas na construção, e aí se nós pegarmos o nosso colega Condorelli, que foi um dos que ajudou a construir o Código Florestal na lei de 2012, não houve espaço para as áreas consolidadas, porque o Rio Grande do Sul é uma realidade completamente diferente do resto do país. As áreas no Rio Grande do Sul consolidadas são 90%, 95%, não são raras, aliás, até comuns, as propriedades no estado do Rio Grande do Sul, que tem um grau de utilização muito superior aos 80% da regra, né? E aí, muito importante ser falado, nós também temos as regras transitórias. O artigo 68, que foi do Código Florestal, que foi julgado e considerado constitucional, que ele garante que as áreas consolidadas são antrópicas, que a pecuária é antrópica. Então, isso é uma questão de interpretação e trazer o Ministério Público a esse entendimento nessa ação que interfere tão radicalmente nos licenciamentos de reservação da água na região sul. E isso cabe a nós. E aí, vamos para a história, Alex. O momento que nós trouxemos o Ministério Público para a construção coletiva, sempre, porque nós não podemos esquecer, são os fiscais da lei. Só que a lei pode ser, eu não quero dizer interpretada, mas ela pode ser direcionada para a construção de uma sociedade melhor. E esse é o entendimento que nós estamos trazendo. E veja, no preenchimento do CAR, quando o Senar fez a cartilha coletiva com o Ministério Público, trouxemos eles para a construção, nós passamos de último colocado no preenchimento do CAR para 93% das propriedades no estado do Rio Grande do Sul preenchidas em menos de um mês. O Mais Água, Mais Renda, um programa que tinha seus problemas, mas foi um programa de irrigação, ele foi construído quando o presidente Edião, no conselhão do governo estadual da época, trouxe o Alexandre Saltz para a construção e redação do regramento do Mais Água, Mais Renda. Então, é esta a filosofia que tem nos norteado, trazendo-os para o problema e trazendo o bom diálogo e principalmente a técnica. Porque por muito tempo o Ministério Público ficou ouvindo ou recebendo informações. Se foi por negligência nossa, por erro estratégico nosso, isso não vem ao caso agora, mas que nós temos que participar de forma efetiva, sem ter medo das promotorias e sim apresentando a verdade. Este é o caminho e acreditamos piamente que vamos ter um êxito muito forte. E quanto à legislação federal, sendo breve, é uma questão de interpretação. Se tivéssemos botado que irrigação era como energia a energia pode intervir em área de APP, né? Só que nós não botamos à época que irrigação na legislação federal era de interesse social ou utilidade pública. Botamos sim que as estruturas associadas para captação e condução, mas faltou a palavra reservação.
e aí é a filigrana jurídica que é utilizada contra o produtor rural. Mas nós estamos muito unidos, todas as entidades, e trabalhando efetivamente nesta solução, e temos fé, sim, que vamos obter esse sucesso, tanto a nível federal quanto ao nível local. Domingos, a gente vê essas imagens das lavouras de soja, de milho, da região noroeste do estado aí. Na tua opinião, Domingos, como é que se pode tentar se antecipar essas questões? A gente está falando em vastas áreas, né, Domingos? Eu vejo muito pouca barragem naquela região também, né? Pouca reservação, menor, tudo bem, mas também uma falta de barragem. Talvez tenha faltado também ali um planejamento maior em relação a obras de grande porte nesse sentido, como nós temos aqui. Poxa, eu estou aqui, aliás, do lado do chefe de irrigação da nossa barragem do Arroio Duro, o nosso Everton Fonseca, e a gente vê que falta mais esse tipo de obra, né, Domingos? Aí, principalmente na metade norte, que tu conhece também. São as políticas de Estado, né? As políticas de Estado que têm que ser construídas, as soluções, e aí nos últimos tempos, desde a Constituição de 88 e no final dela, a impossibilidade total nossa de vencer essas barreiras legais. E nós estamos num marasmo desde o início do milênio de 2000, que faz com que nenhum gestor busque novas alternativas de barragens, porque sabe que vai enfrentar grandes problemas, um inquérito civil logo ali na frente e, com certeza, uma admissibilidade que vai virar um processo judicial de crime ambiental. Então, essas construções necessárias, que foram construídas pela mão do produtor rural na metade sul, precisa, sim, ser realizada na metade norte. Só que a intervenção em APP, ela tem que ser muito clara, e nós temos que dizer e apresentar à sociedade que nós vamos ter um problema de perda ambiental no curto prazo, porque vai ter um alague, sim, e se nós temos 10 APPs, nós vamos ter uma ou duas, então nós estamos falando em 10%, 15%, mas no médio prazo, com a água, nós vamos ter aumento de fauna, e nós vamos ter no médio prazo também 2 áreas novas que podem ser acordadas de APP. Então, é este tipo de entendimento técnico que tem que ser trazido à sociedade e aos gestores e também a quem fiscaliza a lei. Voltamos nisso, a questão do Ministério Público, né? Porque é de vital importância, porque qualquer dúvida jurídica que gere uma insegurança faz com que as coisas não evoluam, não aconteçam. Então, este é o nosso objetivo, tem sido a nossa atuação muito forte, de forma clara, muito bem postada, firme, mas sempre no sentido da construção, trazendo a verdade e a ciência à baila para que a coisa possa acontecer, Alex. Eu estou falando bastante da metade norte porque as perdas elas estão lá, mas o que vale para a metade norte também valerá para a metade sul em termos de legislação. E a gente se refere aqui ao nosso maior produto, que é a soja, a gente fala de milho também. Te pergunto o seguinte, Domingos, o seu Joaquim, vamos colocar hipoteticamente aí, o seu Joaquim não aguenta já secas seguidas, enfim, ele quer fazer uma reservação de água na propriedade dele para usar a irrigação da maneira que ele bem entender. Qual é o rito que ele tem que seguir, qual é o primeiro passo e aonde está trancando? Hoje ele não consegue, porque a irrigação no estado do Rio Grande do Sul e no país só por interesse social, utilidade pública ou baixo impacto. Então, como ele vai ter uma supressão vegetal, ele vai ter algo que vai ter uma intervenção em APP, a legislação o veda. No momento, ele vai entrar no órgão licenciador, primeiro vai contratar uma consultoria, a consultoria vai dizer, o senhor não vai conseguir. Agora, quero fazer, o senhor Joaquim quer seguir. Ele vai ao órgão licenciador, ele vai receber uma negativa, porque ele vai ter uma intervenção em APP na metade norte. E na metade sul ele pode fazer o licenciamento, só que ele precisa averbar os 20% da reserva legal, a qual ela não é pertinente, principalmente após o julgamento do STF, considerando constitucional o artigo 68, consolidando as áreas consolidadas como
não passíveis dos 20% da reserva legal. Ou seja, na metade norte ele não pode, na metade sul tem que pagar. Ou se também estiver intervenção em APP, ele também tem um problema. Pagar com a perda dos 20% do seu patrimônio. E é um alto preço, né? É um alto preço porque preço, e hoje inconstitucional, porque o artigo 68, julgado, que é posterior esse julgamento à ação do Ministério Público, e isso tem que ser dito, e nós falamos todos os dias, e eles não comentam nas suas falas junto à imprensa, né, e que nós falamos, é constitucional as áreas consolidadas. Então, isso é muito importante. Alex, não sei se nós temos tempo ainda, é muito importante nós trazermos a informação para o nosso produtor rural, que é a revisão do mapa da hidrologia do estado do Rio Grande do Sul. O mapa de todo o estado, de toda a questão dos cursos naturais efêmeros e permanentes vai ser revisado. Uma instrução normativa que foi editada conjunta entre a SEMA e a FEPAM vai fazer com que essa revisão seja feita nos próximos 180 dias. E isso é extremamente importante porque vai tirar as dúvidas que nós estamos tendo nas renovações das nossas licenças de operação quanto à recuperação de APP pela má identificação dos cursos, se são naturais ou se são efêmeros. O que nós queremos dizer efêmeros? Aqueles que só corre água quando tem a chuva, porque esses, pela legislação federal, não é necessário a recuperação de APP. E hoje, nas renovações de licença ou licenças novas, nós estamos tendo essa condicionante de recuperação, né, que ela não é pertinente. E isso foi uma vitória conjunta, originária do problema dos canais antrópicos, que ainda permanece, né, dos canais antrópicos aí da UD, de toda a região, que foi feito um trabalho muito bem conduzido, né, e entregue à FEPAM e depois ao DRH, para mostrar que canais antrópicos também não são passíveis de recuperação de APP pela legislação federal. Mas o Estado do Rio Grande do Sul e o órgão licenciador utilizava dois meios, bons e importantes, mas totalmente errados quando a finalidade é licenciamento ambiental, que era a Carta do Exército, né, que muito bem feita, da década de 70 e 80, só que a finalidade, e isso nós temos que ter sempre na cabeça e a mente, a finalidade da Carta do Exército jamais era para identificar cursos d'água, e sim para deslocamento de tropas. Então, qualquer local que tivesse alguma dificuldade de deslocamento era apontado, mas jamais deveria ter sido utilizado para licenciamento ambiental. E o mapa que hoje é utilizado é um mapa importante de balanço hídrico, mas jamais, novamente, para identificação de cursos d'água. Claro que o balanço hídrico vai mostrar cursos d'água, mas ele não tem a finalidade de licenciamento ambiental. E isso, então, foi uma grande vitória do setor produtivo todo, trazer este entendimento. E aqui, mais uma vez, nós temos que ter a sensibilidade e de comentar que o governador Eduardo Leite, ele propriamente dito, e o secretário-chefe da Casa Civil e a área ambiental do governo tiveram a sensibilidade de avaliar que estávamos tendo problemas, porque você mesmo sabe que várias vistorias em loco nas propriedades demonstravam que não eram cursos d'água permanente e sim efêmeros. E isso nós tínhamos que revisar como um todo. E esse foi um grande feito que aconteceu, capitaneado também por todas as entidades do agro. E aqui eu vejo a importância da união do pequeno, médio, grande, das cooperativas, de todas as entidades, as entidades ligadas a certas culturas, mas conjugando de forma muito proativa nós, trazendo a coletividade à solução e, principalmente, repetindo, vamos novamente trabalhar com a técnica, com o aspecto legal e com a ciência ao nosso lado. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma FEPAM, pelo menos que
quanto à mentalidade, né? Eu acho que isso é importante também a gente frisar, porque houve um esforço bastante grande. Eu me lembro que eu fiz essa pergunta, né, na transmissão que ela participou conosco, a Marjorie, presidente da FEPAM, né, Everton, e ela falava, olha, em 6 meses nós vamos resolver isso aí. Parece que até menos que isso. Agora, ô Domingos, para a gente finalizar, eu quero chamar a atenção para a importância do trabalho das entidades, né? Às vezes pode parecer um tanto quanto subjetivo isso aí, mas o trabalho que tu, os teus pares, outras entidades também fazem, no sentido de haver mudança de conceito que venha a beneficiar o produtor, é algo impressionante, é algo que tem que ser bem mais valorizado até pelos produtores, pelos associados. Às vezes a gente fala, né, poxa, terminou aquela contribuição dos sindicatos rurais, é todo um processo, né, toda uma engrenagem que funciona, e chama a atenção para essa questão aí dos canais, mas eu gostaria, para finalizar, Domingos, trazer um ponto que eu te confesso que eu não compreendi muito, porque tem esse trabalho aí para tentar mudar e para se fazer aplicar, né, essa questão aí da legislação, como tu disseste. O que é preciso, a partir de agora, fazer para que o Ministério Público tenha um outro entendimento? O que é preciso acontecer para que isso venha a se consolidar, amigo? Nós buscamos 6 reuniões de forma isolada a Federação da Agricultura com o Ministério Público. Trouxemos o problema e a tentativa de construir uma solução que trouxesse o bom entendimento legal e uma boa interpretação do que estava acontecendo. Sem nós trabalharmos ainda a seca de 2021-22. Nós estávamos trazendo apenas o resultado de 36 bilhões de perdas da safra de 2020. Foi difícil, mas aí nós observamos que nós tínhamos que trazer o executivo junto. O presidente Gideon teve uma reunião reservada com o governador Eduardo Leite, e através dessa reunião que disparou, todos os demais secretários, todas as demais entidades abraçaram a causa e buscamos aí de forma coletiva o Ministério Público novamente. E ele se mostrou sensível, com todas as dificuldades que existem, né, mas tem buscado a construção. E é esse entendimento coletivo que nós estamos fazendo. E acreditamos que vamos ter êxito, Alex. E aqui você perguntou, muitas vezes nós, os gestores da causa agrária do Estado, trabalhávamos na política de resultados. Atingimos o objetivo, não precisamos dar notoriedade. Só que a sociedade mudou, o entendimento da visão do agro mudou. E essa foi uma atitude do presidente Gideon e toda a diretoria que o acompanha, no sentido de passar a divulgar, principalmente aos nossos pares, presidentes de sindicatos e diretorias de sindicatos, para que levassem a boa informação ao meio rural. E nós passamos também, Alex, a começar a participar de qualquer fórum que tivesse alguma relação com o setor agrário. E aí colocando as nossas posições sempre com verdade, sempre com ciência. Isso foi o nosso foco. E eu vou te dar o último exemplo antes de encerrar. COP26, em Glasgow. Alguém ouviu falar do grupo de Coronívia? Não foi falado. Foi o único convênio após a COP26 que foi renovado. O grupo de Coronívia é um grupo formado na Convenção Quadro das Nações Unidas, que trabalha nos efeitos do gases do efeito estufa, que coloca a atividade agro-silvopastoril como solução, parte da solução. E isso foi o único mérito que aconteceu na COP26, o mérito já com resultado, que foi a manutenção desse grupo. Alguém sabe que o presidente da COP26, em agosto de 21, veio ao Brasil e levou o modelo da agricultura de baixo carbono, o ABC+, como modelo para a COP26 a ser seguido, como agricultura sustentável, segurança de produção,
de alimentos para o mundo com mitigação, sim, e preservação do meio ambiente. Isso não é falado, Alex. Então, cabe a nós, em todos os fóruns, trazer essa solução, né? O mote da COP27, que vai ser no Egito em novembro deste ano, a principal são os resultados do programa ABC, que se tornou internacional, como plantio na palha, agricultura de precisão, aproveitamento de esterco, o metano, tão falado metano, que a gente só vê que o ruminante gera metano. Ninguém falou que nós estamos com um grupo de coronível específico para o balanço de carbono, para que haja, sim, a continuidade da produção de metano, mas também tem o sequestro de carbono, fazendo com que esse balanço seja negativo e trazendo como solução a permanência das atividades de pecuária bovina em especial. E aqui quero louvar a atitude que eu vi ontem da Associação do Angus, gerando um programa de trabalho no sentido de seleção bovina para redução de metano. É esse tipo de atitude proativa que nós, gestores, nós, produtores rurais, temos que levar a conhecimento da opinião pública urbana, para que eles tenham o entendimento da atividade coletiva, não só porque eles vão pagar menos pelo alimento se nós formos irmos bem, mas sim porque nós temos um crescimento social e econômico da sociedade como um todo. E isso o presidente Gedião é craque. Ele sabe articular, delegar poderes e principalmente articular os entes como um todo. E essa tem sido o norte da Federação da Agricultura, a quais as demais entidades têm trabalhado sempre com a sua individualidade, mas de forma coletiva muito proativa e com resultados os quais você tem sistematicamente evidenciado na Conexão Rural. Nessa última Copa o que a gente viu muito foram as imagens da Greta, que em nada contribui. A grande verdade é que é muita perfumaria, é muita conversinha. Eu vejo também algumas influencers com narrativas, enfim, mas que infelizmente de profundo mesmo, de profundidade, muito pouca coisa, meu irmão. E vi também muita narrativa política, né? No sentido de que vamos falar mal, porque a gente tem que falar mal do Brasil mesmo, porque o governo é esse que está aí, e vão trocar, enfim, eu tenho medo que essa coisa piore. Ô Domingos, tu me dá audiência aqui, viu, sempre, eu tenho que voltar mais aqui, e eu envio aqui um abraço do Alexandre Velho, que já vai falar conosco. O Domingos sai um velho, entra outro velho, tá, o Daniel. O Luiz Carlos também lá de Santo Antônio da Patrulha te mandando um abraço, o João Batista também nos ouvindo aqui. Galera é teu fã aí, viu, o Domingos, e parabéns pra gente encerrar pela Pá Roseiro, tu vai receber agora lá em Capão do Leão. Eu quero registrar esse momento também, amigo. Muito me envaidece, né? Porque fazemos de coração e porque acredito na causa agrária gaúcha e brasileira, me indigno, e esse poder de indignação tem que ser coletivo nosso, quando vemos as injustiças que acontecem. Então, a Pá, vindo da minha classe, porque tu sabe que eu nasci no meio do arroz, me criei no meio do arroz e sigo no meio do arroz. Então, muito me envaidece, muito me deixa feliz e nos enche de responsabilidade. Mas quero dividir ela com toda a nossa equipe ambiental, com todos os grupos da Farsul, os setores, a área econômica, o nosso Antônio, o Derli, a parte parlamentar com o Luiz Fernando e a minha diretoria, né, que sempre nos dá apoio, e o nosso presidente Gedião, que mais uma vez, não canso de dizer, é um craque na condução das atitudes institucionais da Federação da Agricultura, com grandes êxitos que nós estamos tendo atualmente. Então, a Pá me deixa muito feliz, né, e me envaidece, como eu te disse no início, mas nos enche de responsabilidade, a qual não me furto, porque acredito na causa que defendemos. E quando temos uma equipe inteligente, capaz ao lado, tudo fica fácil. E em homenagem especialmente à tua esposa e a ti, a relação duradoura que vocês têm, que eu sei que é algo muito consolidado, e tu sabe que eu fiz essa comparação,
nós vamos encerrar o comentário com música, tá? Tá bom? Roda aí, DJ. Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Claro que quem tomava o conhaque, na verdade, era tu, né? Tem algumas imperfeições aí no roteiro, mas é basicamente isso aí. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado, Alex, sempre nos prestigiando e dando espaço para a Federação da Agricultura levar, como eu sempre digo, a boa informação ao nosso setor produtivo, e gosto muito da homenagem que sempre faz a Duca, porque ela me completa e é uma das razões de eu estar vivendo hoje e com toda essa vontade e gana de nos defender. Coisa boa, coisa boa. Domingos Velho Lopes, nosso parceiro aqui do Conexão, um bom fim de semana para ti. Um abraço. Forte abraço a todos.